Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar o fascinante mundo da melatonina, um suplemento que vai muito além de regular o nosso sono. Você ficará surpreso ao descobrir os diversos papéis que esse hormônio desempenha em nosso corpo e como ele pode afetar a saúde e o bem-estar de maneiras que talvez você nunca imaginou. A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pela glândula pineal, localizada no centro do nosso cérebro. Ela é conhecida principalmente por regular o ciclo sono e vigília, ajudando-nos a adormecer e acordar nos horários apropriados. No entanto, o que talvez você não saiba é que a melatonina ela vai muito além disso. Quando se trata de história sobre a glândula pineal, que é a glândula que produz a melatonina, antigamente encontrar fotos curiosas especificamente sobre a glândula pineal foi um desafio, já que ela é uma estrutura internamente no nosso cérebro que não pode ser visualizada facilmente em fotografias, ou aliás, não poderia ser visualizada facilmente. Algumas pinturas históricas, por exemplo, ou artefatos, podem representar símbolos ou referências à glândula pineal de forma simbólica ou de forma metafórica. Por exemplo, o pintor renascentista italiano René Descartes retratou a glândula pineal em algumas das suas obras como uma representação da conexão entre o corpo e a mente. Em algumas culturas também antigas, como os egípcios, os gregos e os hindus, a glândula pineal pode ter sido representada em artefatos arqueológicos como esculturas ou amuletos. Enfim, embora hoje encontramos com facilidade a representação da glândula pineal em diversas formas de artes e documentos históricos, é importante lembrar que essas representações antigas elas podem ser interpretativas e não cientificamente precisas. A compreensão científica da glândula e de sua função evoluiu ao longo do tempo e as representações históricas podem refletir concepções antigas que não correspondem necessariamente ao conhecimento atual, ou, quem sabe, conhecimentos que nós ainda não temos. Voltando a falar sobre a melatonina, além de influenciar no sono, ela desempenha um papel crucial como agente regulador do ciclo ou do ritmo circadiano do corpo. Para melhorar seu entendimento, você que não sabe o que é ciclo circadiano, definimos assim ciclo circadiano ou ritmo circadiano como um ciclo biológico com duração de aproximadamente 24 horas que regula diversos processos fisiológicos do nosso corpo e do nosso organismo, como por exemplo o sono, a temperatura corporal e a produção dos nossos hormônios. Sabemos que existem alguns hormônios que produzimos em uma maior quantidade durante o período do sono, enquanto que outros hormônios produzimos em maior quantidade durante o período de vigília. Esses ciclos, pessoal, eles são influenciados principalmente pela luz e normalmente ajudam a regular o ritmo diário das atividades e do descanso. Por isso eu destaco aqui a importância de sempre dormir no escuro, principalmente no escuro absoluto. Isso porque durante o escuro absoluto há um favorecimento da produção natural da melatonina, já que a glândula pineal ela aumenta suas atividades na produção de melatonina durante o escuro absoluto, ou seja, durante o sono, tá certo? Uma função que poucas pessoas sabem é que a melatonina é um antioxidante natural e ele tem um poder muito grande. Isso pode nos ajudar a proteger as células do nosso corpo contra danos causados pelos radicais livres. Inclusive, ela tem a capacidade única de atravessar a barreira hematoencefálica, que é uma estrutura protetora que separa a corrente sanguínea do cérebro. Ela basicamente é composta por células especializadas que impedem que substâncias indesejadas entrem no cérebro, enquanto permitem a passagem, obviamente, de nutrientes essenciais e outras moléculas importantes para o funcionamento cerebral. Em resumo, é como um filtro que protege o cérebro de substâncias nocivas. Sendo assim, a melatonina tem livre acesso pelo sangue e pelo cérebro, o que pode ajudar a protegê-lo contra doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e o Parkinson. Ainda falando sobre suas funções antioxidantes,
Vale lembrar, gente, que a melatonina ela pode nos ajudar protegendo os nossos vasos, o nosso coração, reduzindo assim a inflamação e, obviamente, regulando, aliás, auxiliando no processo de regulação da pressão arterial, melhora de funções endoteliais, que é uma parede interna no nosso vaso, e isso pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares como a hipertensão arterial, famosa pressão alta, que por sinal são as principais causas de mortes no mundo todo. Ainda falando dos seus benefícios, estudos recentes sugerem que a melatonina ela também desempenha um papel importante no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Ela ajuda a regular funções das células imunes, aumentando a capacidade do nosso corpo de combater infecções e doenças. Outros estudos sugerem que esse suplemento também pode contribuir para o metabolismo e o controle do nosso peso. Apesar, obviamente, de não ser uma primeira escolha de suplementação para essa finalidade de emagrecimento, ela de fato influencia e ajuda na regulação do apetite, no armazenamento de gordura e na sensibilidade à insulina, o que pode ter uma implicação bem importante aí para o controle de peso e para diminuir o risco de obesidade. Falando nisso, a melatonina também pode ter efeitos calmantes e ansiolíticos, ajudando assim a reduzir o estresse e a ansiedade. Tá? Ela basicamente, gente, atua como um modulador do sistema nervoso central, regulando os nossos neurotransmissores que são envolvidos aí no humor, no estresse, na ansiedade, na depressão. Portanto, é um bom aliado aí para o nosso sistema psíquico. Talvez a resposta que você está aguardando aqui é como e quando usar a melatonina. Devido aos seus diversos benefícios para a saúde, a melatonina ela é frequentemente usada de forma terapêutica para uma variedade de condições, incluindo distúrbios do sono, jet lag, ansiedade, depressão, enxaqueca e até mesmo como coadjuvante para o tratamento de alguns tipos de câncer. As doses usualmente que nós empregamos, elas podem variar dependendo, da condição médica sendo tratada e das necessidades individuais de cada pessoa. No entanto, para distúrbios do sono, a dosagem que eu particularmente costumo indicar para vocês varia de meio a 5 mg por dia. Geralmente a tomada desse suplemento eu sempre recomendo cerca de 30 a 60 minutinhos antes do sono, antes de dormir. Para aqueles casos de insônia ocasional, eu sugiro doses baixas de melatonina, que geralmente variam de meio a 2,5 mg para ajudar a induzir o sono, tá? Já para aqueles pacientes ou para aquelas pessoas que sofrem com insônia crônica, eu sugiro, obviamente, doses um pouco mais elevadas, que variam de 3 a 5 mg. No entanto, sempre que eu posso, começo, obviamente, com uma dose mais baixa e aumento gradativamente, se necessário, para determinar a dose mais eficaz e o mínimo de efeitos colaterais para os meus pacientes. Em alguns casos, eu também associo outros suplementos. Falando nisso, interaja aqui com a gente. Se você estiver gostando do conteúdo, podemos certamente falar sobre outros suplementos que podem estar nos auxiliando no que se refere a sono, tá bom? Mandem aqui as suas dúvidas, dicas de temas futuros, para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse tema que talvez incomoda a vida de muita gente, tá bom? Outra condição, gente, que também costumo indicar, são para pessoas com distúrbios do sono relacionados ao trabalho por turnos, ou então aqueles que sofrem jet lag. Nesses casos, podemos citar a necessidade de ajustar a dose e o horário da administração da melatonina, para que assim ela possa nos ajudar a regular em vigência desses períodos de jet lag, de vigilância. A gente costuma, em geral, nessas condições, recomendar que a suplementação seja horas antes do horário de dormir desejado. Eu, por exemplo, já usei e já me beneficiei bastante da melatonina. Para aqueles que não sabem, eu trabalhei aí por um bom tempo em Barcelona, na Espanha. Trabalhei como médico coordenador de uma clínica de medicina integrativa
e também atuei como palestrante de uma multinacional no segmento de medicina personalizada, de medicina individualizada e genética. A diferença do fuso, com o Brasil são de aproximadamente de 4 a 5 horas, dependendo da estação do ano. Imagine que eu dormia no Brasil 10 horas da noite e que em Barcelona seria 5 horas da tarde. Nesse caso, a melatonina obviamente me ajudou muito, porque eu não tinha como dormir 5 da tarde, Então, para ajustar a questão do meu jet lag, eu programava algumas horas antes a utilização da melatonina para que eu dormisse, obviamente, no horário que favorecesse uma adaptação melhor lá em Barcelona, tá bom? Falando aí de experiências na minha prática de consultório, eu também já tive excelentes resultados com a suplementação de melatonina no tratamento de enxaquecas e transtorno do humor. Nesses casos, obviamente, eu usei progressivamente doses mais altas de melatonina do que quando a gente indica para dormir, chegando a utilizar doses de até 10 mg por dia. No entanto, nesse caso, gente, eu sugiro sempre a consulta de um profissional da área da saúde, obviamente um profissional qualificado, antes de usar doses mais elevadas da melatonina. Isso porque, obviamente, ela pode trazer alguns efeitos colaterais, o que na verdade vai limitar a qualidade de vida do paciente, o que a gente não quer. Afinal de contas, também queria ressaltar aqui que os nossos vídeos, eles sempre têm um caráter informativo e nunca prescritivo, ok? Então as dicas que eu estou colocando aqui para vocês, elas são muito importantes para que vocês tenham uma melhora da sua qualidade de vida, mas obviamente, se você tiver alguma condição especial, seria interessante você passar por um acompanhamento médico para que a sua dosagem e a sua prescrição seja de forma individualizada. Agora, para a gente terminar, em resumo, vocês podem ver que a melatonina é muito mais do que apenas um hormônio do sono. Ela desempenha variedades de papéis importantes em nosso corpo, afetando a nossa saúde, bem-estar, e isso acontece de várias maneiras. Espero que esse vídeo tenha sido informativo e esclarecedor. Se você gostou, não se esqueça aí de deixar um like, compartilhar com seus amigos, com seus familiares e, claro, se inscreverem no nosso canal. Não se esqueça também de entrarem no nosso canal do WhatsApp, porque tem muita coisa interessante que a gente compartilha diariamente lá. O link está aqui na descrição do vídeo, ok? É isso aí, amigos. Nos vemos então nos próximos vídeos. Deixo aqui aquele famoso beijo do Doc para vocês.